Bom dia! Como vocês devem saber, o Brasil é rico em recursos minerais, principalmente o estado de Minas Gerais. E dentre esses recursos minerais, os elementos estratégicos, ou que nós chamamos de elementos portadores de futuro, são muito importantes para a fabricação de equipamentos de alta tecnologia, como celulares, computadores, superímãs que vão nos carros elétricos, os equipamentos de ressonância dos hospitais. E este projeto tem a ver com a mineração desses elementos de forma sustentável, eficiente e que tenha impacto positivo nas regiões mineradoras. Este projeto foi desenvolvido com pesquisadores de 4 instituições, a saber, a Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto de Ciências Exatas, por meio do Departamento de Química, também da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, do CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, da Universidade Federal de Viçosa e do Centro Federal de Minas Gerais, que é o Cefet Minas Gerais. Qual é o objetivo do nosso projeto? Foi, primeiro, a questão da separação das terras raras. As terras raras são elementos estratégicos, estão lá no final da tabela periódica, imprescindíveis para principalmente a fabricação de superímãs. Então o objetivo não é só extrair essas terras raras, mas separá-los de tal forma que obtenha o grau de pureza necessário para aplicações tecnológicas. O segundo é justamente a produção desses metais com alta pureza, também outros elementos como níquel, como cobre, como também zinco. O terceiro, como não poderia ser diferente, é o desenvolvimento de materiais para tratamento de efluentes dessas indústrias. Também, um quarto foi também na parte do entendimento da drenagem ácida de mina, que é um problema sério que acontece na mineração de não ferrosos, que são desses elementos, onde geralmente tem a presença de enxofre, que oxida, forma ácido sulfúrico e acidifica os meios. Este fenômeno é chamado de drenagem ácida de mina e também nos preocupamos com este fenômeno. Um outro é desenvolver materiais que sejam capazes de imobilizar o arsênio, porque isso é de fundamental importância, já que em boa parte, quando se encontra recursos minerais onde tem enxofre, geralmente tem também arsênio. E por fim, materiais relacionados à transição energética. Com o desenvolvimento desse trabalho, gente, nós conseguimos avançar em muitos aspectos. Eu não vou citar todos eles, mas apenas ressaltando que nós conseguimos fazer a separação das terras raras, avançamos bastante nesse processo, utilizando processo de troca iônica. Desenvolvemos materiais nanomagnéticos para separação rápida, na extração líquido-líquido para obtenção de cobalto e zinco. Avançamos também em desenvolvimento de materiais autolimpantes para ir nas células fotovoltaicas. Esse é um problema interessante porque as células fotovoltaicas, quando estão no meio ambiente, elas formam uma película de poeira e também de biofilme causado por micro-organismos. Então, desenvolver um material que seja autolimpante é de fundamental importância, principalmente para a utilização aqui nos trópicos das células fotovoltaicas. Avançamos também num processo de obtenção desses elementos estratégicos que estão nos resíduos eletrônicos. Afinal, eles são importantes para a produção dos materiais eletrônicos e depois, quando eles estão obsoletos, nós jogamos fora. Mas, na verdade, ali estão todos esses elementos: ouro, cobre, índio e muitos outros elementos. Então, fazer essa mineração urbana é também uma prioridade, foi também uma prioridade do nosso projeto e avançamos bastante com isso. Temos, inclusive, proteção intelectual e avançamos para a aceleração de uma startup nessa área. Além disso, compreendemos o mecanismo da formação de drenagem ácida de mina, o que facilita muito o manejo dos resíduos industriais desse processo. Pois bem, ao longo de todo o desenvolvimento desse projeto, nós publicamos mais de 142 artigos em revistas internacionais de excelência. Tivemos 14 teses de doutorado e 27 dissertações de mestrado defendidas, demonstrando aí toda uma formação de recursos humanos altamente capacitado para trabalhar nesta área. E esse projeto não termina aqui, né? Nós terminamos com esse projeto que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, mas com toda essa expertise, estamos dando continuidade a esse projeto através de outros financiamentos. Gostaria de citar dois. Um deles é o projeto que foi recentemente aprovado pela FINEP, que leva o nome de Transforma, que é um projeto voltado para a área de transição energética, onde o objetivo é a produção de todos esses elementos com grau de pureza necessário para as aplicações tecnológicas. E também o projeto Telas, financiado pelo CNPq, que vai justamente na direção da mineração urbana e da extração de cobre, ouro e índio, né, que é um elemento que vai nas nossas telas de monitores de computadores. Pois bem, este é o nosso projeto e fica aqui o nosso agradecimento à FAPEMIG pelo apoio ao longo desses últimos anos. Muito obrigado.